conforme a sua própria espécie. E assim aconteceu, versículo 12. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente, segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos, cuja semente estavam nela, de acordo com a sua espécie. Volta para o versículo 11. Olha só, primeira parte da palavra, em nome de Jesus. E determinou Deus que a terra seja coberta de todo tipo de vegetação. Irmão, tinha alguém aqui com Deus? Tinha alguém aqui com Deus? Tinha algum ser humano aqui com Deus? Não, não tinha ninguém aqui com Deus. Não tinha nenhum ser humano aqui com Deus. Isso quer dizer o quê? Que as coisas Deus já tem preparado para a nossa vida. Basta uma palavra, uma determinação de Deus, que as coisas já vão acontecer em nome de Jesus. Olha só. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzam sementes, conforme sua própria espécie. E assim aconteceu, versículo 12. Então, primeira parte, Deus já tem tudo preparado para nos abençoar. Muitas vezes chega alguma coisa na nossa mão e a gente pensa, precisa fazer isso, precisa fazer tal coisa, precisa agir de tal maneira. Deus já preparou em nome de Jesus. Nós temos um Pai, um Deus Todo-Poderoso. Não tinha ninguém ali. Eu vou dar uma mãozinha para Deus. Não, deixa Deus determinar a palavra e as coisas vão acontecer. No versículo 11 ele fala assim, e determinou o Senhor, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. O que eu preciso entender? Cada etapa, cada situação, Deus já tem lá, já está suprido. Às vezes chega alguma coisa na nossa mão e a gente chega em alguma situação, você fala, vai ter que acontecer isso. Não, chega, conhece o lugar, mas tenha plena certeza, Deus já preparou e a coisa está pronta para a gente viver em nome de Jesus. Eu vou chegar lá, eu preciso fazer isso. Não precisa, já está tudo pronto. Precisa inventar alguma coisa para Deus? Não, já está pronto. Versículo 26. Põe lá no 26, por favor. Olha só. Então Deus determinou. Façamos, depois de tudo, chegou essa parte. Então Deus determinou. Façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Versículo 27. E Deus, portanto, criou o ser humano, os seres humanos, à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Irmão, olha só, segunda parte que nós vamos viver de Deus. Deus já nos deu autoridade sobre toda a situação. Volta lá o 26. Olha só. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem. Outra referência, eu sou a imagem de Deus. De acordo com a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus já nos deu o domínio, domine. Cada situação, o que eu preciso entender? Primeiro, já está pronta, Deus já preparou. Segundo, Deus nos dá domínio sobre a situação. Eu estou vivendo uma situação que eu não estou dominando. Então nós vamos buscar em oração, vamos jejuar, consagrar, mas Deus nos dá o domínio das coisas em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, próxima etapa, João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler aqui na tela aqui, João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito. Volta o 11 aí, para nós fechar o raciocínio. Ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Falando de Jesus.
Vai, 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, mais uma etapa. Essa é a terceira etapa. A primeira etapa, já está tudo pronto. Segunda etapa, Deus nos dá autoridade. Terceira parte da história aqui da palavra, Deus nos deu o direito de ser filho. Eu preciso me colocar na posição de filho. E o que é a posição de filho? Eu tenho direito e tenho os deveres. Mas eu preciso entender no versículo 12, que no versículo 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, irmãos. Mais uma posição, eu sou filho. Eu vou viver aquilo que Deus tem para nós, em nome de Deus. Nós vamos viver o cuidado de Deus, nós vamos viver a manifestação de Deus. Ah, está surgindo uma situação, Deus está me vendo como filho. Por quê? Eu recebi o Senhor Jesus, você recebeu o Senhor Jesus, então toma posse da condição de filho. O que o filho faz? O filho é igual ao pai. O filho busca ser parecido com o pai. E as coisas vão acontecendo, mas ele me deu o direito, o poder, a força de entender que eu tenho referência. Por que eu estou falando? Ó, para onde você vai? Tá tudo pronto, Deus já deixou pronto, eu tenho uma referência. Ele me deu autoridade, ele nos trata como filho, porque nós somos filhos e recebemos Jesus. Amém? Amém. Segundo, próximo livro, João 1,47. João, capítulo 1, versículo 47. João 1,47. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Ele está falando de um momento que ele estava sozinho, só estava ele e Deus. E ele não está falando que te vi de uma maneira... Ó, você está lá na figueira, ó, eu peguei um binóculo, estou te vendo lá embaixo. Não. Deus está vendo na intimidade. No momento, não sei se desafio, qual era a ocasião aqui, mas, irmãos, Deus está nos vendo. Seja qual for a situação, você fala assim, será que Deus não está vendo essa situação? Por exemplo, muitas vezes nós vemos algumas coisas no nosso país e aí você fala assim, ah, isso podia ser diferente, tal coisa podia ser assim. Né? Às vezes a gente vê alguma coisa que é desafiadora, você fala assim, isso podia ser diferente. Aí você fala, será que Deus não está vendo isso? Nós estamos orando. E as coisas acontecem na hora certa. Agora, o que nós precisamos saber? Deus está nos vendo. Seja no dia bom, no dia cheio de desafio, Deus está nos vendo. Às vezes ele falou assim, ó, disse-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Às vezes tem um lugar que só Deus nos vê. Você está lá quietinho, você fala alguma coisa com Deus, ele fala assim, eu vi você, escutei sua oração. Deus está nos vendo, seja qual for a situação, eu vou chegar, as coisas estão prontas, eu vou chegar, ele me dá autoridade sobre as situações. Não foi assim, a gente acabou de ler. Ó, domine sobre os peixes, domine sobre os animais, domine sobre tudo. Primeiro, já está tudo pronto. Deus prepara para nós. Ele vai nos abençoar, Ele prepara. Ele nos dá autoridade, nos põe em colocação de filho, porque nós recebemos Jesus. Aí Ele fala assim, ó, você não está sozinho não, eu estou te vendo. Esse desafio está tomando conta aí da sua vida, mas eu estou te vendo. Não está desamparado não, tem um Deus que está cuidando, que está dando autoridade, que está preparando as coisas, me dá como filho. Agora presta atenção, Jeremias capítulo 33, versículo 2 e 3. Jeremias, logo depois a gente vai pular para
Daniel 2,17, tá? Ó, assim diz Yahvé, que faz a terra, que fez a terra, que lhe deu forma e colocou em seu lugar, e o seu nome põe na ACF lá. Acho que é a ACF, né? Almeida Corrigida Fiel. Tem ela aí. Ó, isso, ACF. Ó, assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para estabelecer o Senhor e o seu nome. Então presta bem atenção. Ó a nossa linha de raciocínio. Deus, ele já prepara as coisas para nós. Eu vou estar preparado. Nos dá autoridade. Nos trata como filho. Está nos vendo em todas as situações. Ele fala assim, ó, assim diz o Senhor que faz isso. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele é soberano. E ele faz todas as coisas. Ó, às vezes, você fala assim, mas será que Deus não está vendo? Ele permitiu que o espírito mal fosse lá e perturbasse o Saul. Aí quando Davi tocava a harpa, chamava a presença de Deus e o espírito mal ia embora. Porque fala o espírito mal da parte do Senhor. Não tem nexo, né? Mas uma permissão de Deus. O que nós precisamos entender? No versículo 3 vai completar aqui o raciocínio. Olha só. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, olha só. O que eu preciso entender? Deus é que faz isto. Deus é que fez isto para estabelecer o seu nome. E ele diz, vai lá, volta um. Ó, assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isso para estabelecer o seu nome. Próximo versículo seguido. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ó, o que ele está falando? O Senhor que faz isso. O Senhor que forma tudo isso aí para estabelecer o seu nome. Clama a mim. Irmão, quando eu clamar, aquilo que eu não estava sabendo, eu vou saber. Eu tenho um Deus que já preparou as coisas, nos dá autoridade, nos trata como filho, está nos vendo em cada situação, em cada íntimo. Ele fala assim, ó, foi eu que fiz isso. Eu que preparei isso, que moldei isso, que formei isso para estabelecer o meu nome. Agora você vai clamar e eu vou revelar coisa. Vou responder e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. O que eu preciso fazer? Entrar na presença de Deus. Vamos ilustrar? Põe aí. Daniel 2,17 até o 22. Olha só. Então, Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Vai? Em nome de Jesus. Quando acabar lá embaixo, você pula de novo, tá? Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecesse juntamente com o restante do... Pode parar isso, não muda não. Irmão, junto com o restante dos sábios da Babilônia. Presta bem atenção. Ó, apertou lá o negócio. O Daniel falou assim, ô Sadraque, Mesaque, Abidinego, vamos lá em casa conversar. O que foi? Vamos lá. Ó, é o seguinte, vai morrer todo mundo se Deus não revelar para nós o sonho do rei. Vamos orar aqui. Vamos pedir misericórdia ao Deus do céu. Irmãos, eu preciso entender que eu tenho um ponto de referência. Jesus é o nosso ponto de referência. Seja qual for a situação, eu vou para Deus em nome de Jesus. Seja qual for a condição, mas apertou o caldo. Aí o que ele fez? Ele foi fazer o quê? Ele foi buscar a Deus. A gente tem um ponto de referência. Às vezes você fala assim, mas como é que resolve isso? Como é que isso acontece?
Como é que muda essa situação, irmão? A gente tem um ponto de referência e é Deus, e a gente vai clamar em nome de Jesus e vai ter a revelação que nós estamos esperando. Ele falou assim, ó, ele tá falando para mim que entrega as coisas pronto, nos dá autoridade, nos trata como filho, está nos vendo em cada situação. Ele falou assim, ó, se você clamar, pode clamar que eu vou anunciar. Vou falar o que você não sabe. Irmão, apertou para onde que eles foram? Para Deus, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. O que ele falou? Clama a mim, responder-te-ei. Quando a gente entrar na presença de Deus, nós vamos clamar e vamos ter a revelação que nós estamos precisando. Nós temos um ponto de referência. Ó, de quem a gente está falando? De quem cuida e dá as coisas preparado para nós. Pronto. Nos entrega pronto. Nos enche de autoridade. Nos trata como filho. Recebi Jesus, ele me deu o direito de filho. Aí, ó, você é filho e eu estou cuidando de você. Sabe aquele dia que você estava lá chorando lá do seu travesseiro? Você estava falando para mim isso e isso? Eu estava te vendo lá. Irmão, Deus está cuidando da nossa vida. O que aconteceu? Você tem referência. Eu tenho referência. Jesus. Onde a gente vai? A nossa referência é Jesus. O que eles foram fazer? Ó, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem. Deus vai nos livrar de perecer, mas eu tenho que ir buscar por aquela situação em nome de Jesus. Olha só, presta bem atenção, no versículo 19. Então, ó, foram orar, foram clamar, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Irmãos, às vezes tem coisa que a gente não está sabendo, mas Deus quer nos revelar. Eu tenho um ponto de referência, você tem um ponto de referência, as coisas estão acontecendo. Você acha que você vai apavorar? Você acha que eu vou apavorar? Não, nós vamos para a presença de Deus em nome de Jesus. Nós vamos ver a Deus agindo e nos revelando aquilo que nós estamos buscando. Deus, como é que resolve isso aqui? Senhor, nós estamos buscando, estamos clamando aqui. Abre os nossos olhos. Deus revelou, falou assim, Deus, vamos morrer tudo. Nós vamos perecer. Mas o que ele falou para nós? Que não vai deixar perecer. Está guardando a nossa vida, está nos vendo. Continua aqui, versículo 20. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele, a segunda parte da história, porque dele são a sabedoria e a força. Irmão, nós temos um lugar para ir. Aonde tem a sabedoria e a força? Em Jesus, em Deus, versículo 21. Ele muda os tempos e as estações. Você tem capacidade de acrescentar um côvado na sua altura? Ou de acrescentar algum tempo no curso da vida? Não. Mas quem é que muda o tempo, o meu e o seu? Deus, ele muda os tempos e as estações. Às vezes tem situação que é lá do inimigo, coisa perversa. Aí o que a gente vai fazer? Não, vamos orar. Eu tenho lugar para ir. Tá acontecendo um negócio, um tropel, uma bagunça. Deus, eu não sei como é que resolve isso não. Mas eu tô aqui, eu sei para onde que eu vou ir. No dia da luta, eu sei para onde que eu vou. Para a presença de Deus. Antes da luta, vamos lutar para estar na presença de Deus. Porque o que ele está falando aqui? Ele que vai mudar o tempo. Mas você acha que ele escutou a notícia e ficou lá? Não, vamos clamar, vamos colocar na presença de Deus. E Deus revela, ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Irmão, tem situação que eu vou buscar para que ele remova da minha vida. Se ele não quiser remover, ele não vai remover. Mas nós vamos clamar. Ele remove reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos. Irmão, a sabedoria está em Deus. O que eu vou fazer? Eu vou clamar. Chegou o desafio, eu vou clamar. Versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. Ele revela o profundo e o escondido. Irmão, você acha que é assim?
que eu vou ali e acho a revelação. Não, eu vou buscar. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Tem coisa que eu não sei. Tá lá nas trevas, tá lá no escuro, ó. Ele revela Ele revela o profundo e escondido. Tem coisa que tá lá escondida, eu não sei como é que muda, como é que descobre aquilo, uma coisa importante. Conhece o que está em treva. Às vezes tem coisa que está em treva e a gente não está enxergando que aquilo está em treva, não estamos vendo como está em treva, é escuridão. Não sabe como é que resolve. Mas o que ele falou? Ó, e com ele mora, ele conhece o que está em treva. Tem coisa que está em oculto. Eu não estou vendo. Você não está vendo, mas ele conhece o que está em treva, porque ele mora na luz. E ele vai dar a revelação que nós precisamos. Vamos finalizar aqui Mateus 6,6. Olha só. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, orará ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente, meu irmão. Presta bem atenção. A gente começou no pai e vai terminar no pai. O que o pai falou? Ó, filho, vem que tá tudo pronto. Tá difícil aí? Vou te dar autoridade sobre essa situação, sobre essas coisas, sobre isso, sobre aquilo. Ó, entenda bem, você é filho. Deus falando para nós somos filhos. Recebeu Jesus, toma a posição de filho que eu tô cuidando das coisas. Tem desafio para todo mundo, mas você é meu filho e eu vou cuidar de você. Vai, pai, tá cuidando de mim? Tô. Pai, você está cuidando de mim? Tá, eu te vi, filho, lá debaixo da figueira. Você estava clamando e eu ouvi a sua oração. Ó, desde o primeiro dia que você começou a clamar, eu vi a sua oração. Deus está nos vendo. Eu vou abrir a minha boca e entender que Deus faz todas as coisas. Nós vamos clamar e Ele vai revelar o que nós precisamos. Aí chegou o dia do desafio, o que eu vou fazer? Eu já sei para onde eu vou. Para a presença de Deus. E Ele vai trazer o milagre, a bênção. Eu vou entrar no quarto e ter recompensa. Amém? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus.